Olá! Hoje, a gente vai usar uma metáfora muito, mas muito poderosa para entender uma teoria da consciência fascinante, a Panágora Una. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo bem profunda. E se a existência for, na verdade, o jogo mais imersivo já criado? Sabe aquela sensação de que estamos navegando em um sistema super complexo, mas sem um manual de instruções? Pois é, esse sentimento é bem comum. E ele é o ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. E se essa intuição estiver certa, no fim das contas? Vamos mergulhar de cabeça nessa premissa, a de que todos nós participamos de um imenso jogo cósmico. A grande questão é, quais são as regras? E, mais importante, como que se joga para valer? Ok, para a gente entender qualquer jogo, a primeira coisa é conhecer os elementos essenciais, né? Quem são os jogadores e, claro, onde é que esse jogo acontece. Bom, no centro de tudo, a gente tem a Lunorava. É importante não pensar nela como uma entidade separada, tipo um deus barbudo no céu. Pense nela como a própria consciência total, o campo unificado de onde absolutamente tudo emerge. É o único e verdadeiro jogador por trás de todas as experiências que existem. Certo. Se a Lunorava é o jogador, quem somos nós nessa história? Nós somos o par, o nosso avatar no jogo. Cada indivíduo, com sua identidade, sua história, é um par, um ponto de vista específico, uma fatiazinha temporária da consciência total. É o veículo que a Lunorava usa para experimentar o jogo por dentro, de forma completamente imersiva. E o tabuleiro? Onde o jogo acontece? Ele não é um cenário estático fixo. É o que a teoria chama de multiplicidade relacional, a própria estrutura da realidade. E o mais incrível é que esse tabuleiro é vivo, ele é dinâmico. Ele responde e se reconfigura o tempo todo, com base nos movimentos e na energia do avatar. Beleza. Agora que a gente já conhece os elementos, vamos entender a mecânica fundamental. Existem algumas regras básicas que governam toda a jogabilidade. Essas 3 regras são, literalmente, a base de toda a experiência. Elas garantem que o jogo seja desafiador, que tenha significado e, acima de tudo, que pareça muito, muito real. Essa aqui é a regra de ouro da imersão. Ao entrar no jogo, ou seja, ao nascer, o par se contrai tanto mais tanto que ele esquece sua verdadeira natureza como parte da Lunorava. Sem esse véu do esquecimento, não teria jogo. Seria só uma simulação sem peso, sem emoção, sem consequência. Aqui o negócio fica interessante. A nossa energia é a moeda do jogo. O jeito como a atenção, a emoção e a intenção são direcionadas funciona como o combustível do avatar. É essa energia que vai determinar os caminhos que se abrem e os contextos que o par consegue acessar lá no tabuleiro. Isso nos leva direto para a terceira regra, a lei da ressonância. O tabuleiro do jogo, a nossa realidade, não responde àquilo que a gente diz que quer da boca para fora. Ele responde à nossa vibração interna real. O cenário se adapta o tempo todo para espelhar o estado de ser do avatar. Simples assim. Avançando um pouco, a gente percebe que existem 2 maneiras principais de existir dentro desse jogo. Não é um caminho único para todo mundo, não. De um lado, tem um estado que a gente pode chamar de NPC, o personagem não jogável. É um par que está muito contraído, operando no piloto automático, sabe? Preso em loops de condicionamento e crenças. Do outro lado, a gente tem o jogador. É um par que começa a despertar, a sacar as regras do jogo e a fazer escolhas conscientes para se reposicionar no tabuleiro. Tá, mas e aí? Como é que se faz essa transição de NPC para jogador? Existe uma ferramenta suprema para isso? Quase como se fosse um cheat code, um código de trapaça embutido no sistema, a própria consciência. E o uso desse código começa com uma prática que parece simples, mas é poderosíssima. Observar sem reagir automaticamente. Essa observação consciente quebra os padrões repetitivos, permite que o par se expanda e, ao fazer isso, revela menus ocultos, novos contextos, novas possibilidades que antes eram totalmente invisíveis. Uma das maiores viradas de chave que essa metáfora oferece é sobre o papel do desafio e do sofrimento. Eles não são falhas no sistema, de jeito nenhum. São, na verdade, um sistema de feedback super sofisticado do próprio jogo. O ponto crucial aqui é o seguinte: não existe o inimigo externo. Toda dificuldade é, na verdade, a própria Lunorava, através do jogo, se autocalibrando. É um mecanismo de aprendizado, feito para impulsionar a expansão da nossa consciência. As nossas sensações funcionam como o painel de controle do avatar. A dor, por exemplo, é um sinal de que o par está contraído demais, resistindo ao fluxo. O amor é um sinal de expansão,
de alinhamento com a totalidade. E o sofrimento? Bom, o sofrimento é a mecânica que mantém a imersão, que prende a consciência no jogo até que ela finalmente desperte para sua verdadeira natureza. Isso tudo nos leva à pergunta final, talvez a mais profunda de todas. Se tudo isso é um jogo, qual é o objetivo? Por que a consciência total se daria ao trabalho de criar e participar de uma coisa dessas? A resposta pode estar numa regra final, uma regra secreta. Essa é talvez a ideia mais profunda de toda essa estrutura. É um motor que, no fundo, mantém o jogo funcionando para sempre. O paradoxo é o seguinte: imagina a Lunórava no seu estado de plenitude total. Um vazio absoluto, sem forma, sem experiência. Nesse estado de completude, não há nada a ser conhecido. E é desse vazio que surge o desejo de experimentar, de brincar, de se conhecer através da limitação. E assim, o jogo recomeça, por escolha da própria totalidade. E assim a gente chega na conclusão e na aplicação prática de entender todas essas regras. Não é só uma teoria abstrata, não. É um convite para mudar a forma como a gente interage com a vida. Olhar para a existência como um jogo tira um peso enorme das costas. Revela que isso aqui não é uma punição. É uma brincadeira cósmica, um ato de exploração da própria consciência. O poder de mudar a experiência está em despertar para o nosso papel de jogador, e não de peça passiva no tabuleiro. E a mensagem final é essa. Não há nada a ser conquistado ou alcançado lá fora. O jogador já possui tudo o que precisa. A jornada não é sobre se tornar algo novo, mas sobre lembrar o que já se é. E, claro, lembrar as regras desse jogo incrível que está sendo jogado a todo momento.